Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma parte de um encontro que eu tive com os meus alunos. Eu resolvi fazer uma experiência. A gente fez um clube de leitura para ler textos em japonês. Mais especificamente textos que a gente encontra por aí pela internet. Nessa primeira vez que a gente se encontrou, a gente resolveu pegar um texto que tem no site da NHK Easy News. É uma matéria sobre coronavírus. Eu trago aqui para vocês um pedacinho para vocês verem. Quem leu o texto? Eu quero saber o que vocês acharam. Eu li metade. O que você achou? Não consegui tudo, não. Isabel, Nossa, difícil. foi difícil, foi frustrante. Eu tinha que traduzir cada palavra. Eu ainda não entendi, sabe? Eu nem sei se eu usei a tradução daquela palavra certa ou não. Eu gostei de ver algumas estruturas conhecidas que a gente já estudou, igual o Sorecará, né? Sorecará é uma coisa que é interessante a gente ver que algumas coisas eu já conhecia, não muitas, mas foi legal ter visto. Uma das coisas que vocês vão ganhar participando dos nossos encontros é que vocês vão se acostumar com a construção em japonês, a cadência das frases em japonês, a ordem das palavras e a lógica dos pensamentos é diferente em português. Então, às vezes, quando a gente tenta ler um texto em japonês, se você não está muito acostumado, mesmo que você saiba o vocabulário, você vai ler e você vai ficar, pera, o quê? Quem fez o quê? Porque você não vai entender bem a cadência, né, das palavras. Então, esse foi o texto que eu pedi para vocês lerem. Algumas particularidades aqui desse site da NHK Easy News, para quem não conhece, é um site que é da NHK, que é uma emissora japonesa. Para quem ficou com curiosidade de ver o vídeo, tem aqui o vídeo com a mesma matéria. Esse artigo chama KID. KID significa artigo. Artigo de jornal, escreve assim, ó. KID, assim. Esse primeiro kanji, ele é de registro e esse é de coisa, né? Então, um artigo é uma coisa registrada, é uma matéria, um KID. Então, esse KID aqui, esse artigo, ele foi facilitado, ele foi reescrito de um jeito fácil, de um jeito menos complicado, mais palatável, para que pessoas não nativas de japonês consigam ler com mais facilidade, tá? Então, como a Elisa tinha mencionado até, aqui tem esse botão que se você clicar, você escuta uma voz de robô lendo aqui o texto. Ela disse que adorou, né? Mas não é uma voz muito natural, só que dá para o gasto, né? Dá para você escutar e acompanhar. Aqui tem um botão que, se você quiser, você pode apagar as leituras. Não sei se vocês mexeram nisso, mas você liga e desliga as leituras aqui do site inteiro. Até aqui no cantinho some. Tá vendo? Você liga e desliga as leituras, e isso é uma coisa que eu vou pedir para vocês fazerem depois. Vocês tentarem ler apagando as leituras para ver quantas coisas vocês conseguem ler. E tem uns detalhes aqui embaixo, umas legendinhas. O que aparecer em verde, aqui nesse texto só tem laranja, mas o que aparecer em verde é nome de pessoa, hito no namae. O que aparecer em laranja é nome de país, de cidade, de lugar. E o que aparecer em azul é nome de empresa. Por que é importante vocês saberem isso? Porque, às vezes, a gente empaca com uma palavra que a gente acha que alguma coisa é um nome de um lugar, sabe? E aí é difícil, né, de você conseguir entender. Rapidinho que eu já passo a palavra para você, Elisa. É difícil de você conseguir entender o que está acontecendo, às vezes, se você não sabe, se você não tem essa informação de que essa palavra, na verdade, é um nome de alguma coisa, é um nome de alguém, é um nome de um lugar, né? Então, tem isso. Você também pode apagar essas cores.
Se você clicar nesse botão aqui, você apaga. Olha, estava laranja aqui, você pode apagar. Então, você pode aumentar a dificuldade da leitura do texto. Se você apaga a leitura, você está confiando na sua capacidade de ler os kanjis. Se você apaga as cores, você está confiando na sua capacidade de compreensão do texto para sacar para isso aqui é nome de alguma coisa, que é um lugar. Isso aqui é nome, parece que é nome de uma empresa. Isso aqui parece que é nome de uma pessoa. Enquanto vocês não têm esse discernimento, tem essas rodinhas de bicicleta aqui para vocês lerem o texto com mais facilidade. Coronavírus, que é o vírus corona, né? Coronavírus. Isso é uma manchete, né? É o título da manchete do jornal. Então, a gente vai ter aqui coisas meio soltas, né? Então, coronavírus. Aí tem duas coisas, isso e Chugoku no Bukande. Chugoku é China, né? Chugoku no, então a gente vai falar de alguma coisa da China, né? Que esse no aqui, ele serve para indicar a posse, né? Esse no aqui. Então a gente vai falar de alguma coisa da China. Chugoku no Bukan. Bukan da China. O que é Bukan? A gente vendo aqui embaixo, a gente vai ver que no texto essa palavra Bukan tá laranjinha, quer dizer que é nome de um lugar. Quando for nome assim de lugar, eu sugiro que para pesquisar, eu falei até isso no grupo, vocês deem um pulinho no Wikipedia e copia e cola em japonês no Wikipedia. Vocês têm que ir no Wikipedia em japonês. Então, pode ir no Google, vai no Google, joga a palavra em japonês e escreve Wikipedia. Vai aparecer a Wikipedia japonesa para vocês. E aí vocês vão abrir o texto, vai estar tudo em japonês. Aí vocês vão lá na partezinha que troca o... Eu vou até fazer isso para vocês, para mostrar. Vocês vão lá na partezinha que troca o idioma. Por exemplo, peguei aqui, copiei. Vocês estão vendo o meu Google, né? Ok. Vocês vão aqui. Sim. Wikipedia. Ops. Peraí. Eu escrevo geralmente wiki só. Não deu certo. Peraí. Wikipedia. Aí, gente, quando acontece às vezes, aparece em chinês. Para vocês quebrarem essa tendência do Google, coloca um hiragana solto. Assim. Aí ele vai entender que é japonês. Coloca um hiragana qualquer. Aí ele vai aparecer aqui em japonês, tá vendo? Agora é a versão japonesa. Porque se você, às vezes você vai buscar kanji e aí ele acha que você quer abrir alguma coisa em chinês, aí ele joga para o Wikipedia chinês. Então você joga um hiragana qualquer. Aí ele vai entender que você quer o japonês. Aí a gente tem aqui. Aqui já dá para ver que é a cidade de Wuhan, né? Que a gente ouviu tanto falar, ninguém nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Agora o mundo todo conhece, né? E aí, para você ter certeza, você pode vir aqui embaixo. Aqui embaixo tem os idiomas, né? Aí você vai, bota lá, português. Aí você vai certificar. É isso mesmo. Aí você pode ter certeza. Às vezes não vai ter artigo em português aqui no Wikipedia. Então, talvez, às vezes, vocês tenham que ir para o inglês, mas tem que ir fazendo essa busca, né? Então, a gente já sabe que isso aqui é a famosa Wuhan. Então, Chugoku no Wuhan de. Essa partícula de, ela está marcando o lugar. Ela está marcando um lugar. Então, aqui seria na Wuhan da China, aí alguma coisa. Aí eu vou continuar falando, né? Uma coisa, gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem abrir o microfone e perguntar, tá? Porque eu não consigo ver todos vocês ao mesmo tempo. Pergunta. Rapidinho, eu não consigo ver vocês todos ao mesmo tempo, e aí, mesmo que vocês levantem a mão, eu não vou ver, tá? Bia falou que queria perguntar? Sim, eu queria saber o que é esse WH. Você quer saber o que é isso?
Sim, eu fiquei o texto inteiro tentando. Eu vou falar isso agora. Calma. Calma, Bia. Segura aí a ansiedade. Então, esse WHO, se você for buscar, você deve ter pesquisado, não deve ter conseguido encontrar. Uma dica para vocês fazerem isso é tentar buscar algumas palavras-chave do texto junto com essa sigla. Talvez vocês consigam encontrar. Isso é uma técnica de pesquisa. Se a gente procurar, por exemplo, por Buchan em WHO, talvez você encontre o significado. Mas só para a gente poupar tempo aqui, esse WHO que você em japonês vai ler WHO, né? Porque tem que, como eu falei, tem que falar inglês que nem japonês. Quando você lê um texto em japonês, uma coisa em japonês, você está falando japonês. Então você não pode falar WHO, né? WHO é a Organização Mundial de Saúde, tá? É World Health Organization, tá? No chosa, chosa é pesquisa. Pesquisa. Então, a gente tem aqui duas coisas, dois grupinhos de coisa. Chugoku no Bukan e WHO no chosa. Né? A gente tem aqui a Wuhan da China, ou se você quiser colocar de um jeito mais natural, a Wuhan na China. Na Wuhan, na China, por causa do D, WHO no chosa, a pesquisa da Organização Mundial de Saúde. É assim mesmo em português? Ga mada dekinai. Mada é ainda. Mada. Então, na Wuhan, na China, a pesquisa da Organização Mundial de Saúde ainda dekinai. Dekinai não consegue fazer. Não consegue fazer. Então, uma tradução boa para essa manchete seria coronavírus. A Organização Mundial de Saúde ainda não consegue fazer a pesquisa. Fazer sua pesquisa. Oi, Elisa. Posso colocar nesse Mada Dekinai continua incompleta? Não é continua incompleta. Dekinai não é incompleta. Dekinai quer dizer que não conseguiu fazer ainda. Nada dekinai. Ela não foi feita ainda, não conseguiram fazer essa pesquisa ainda. Então, no caso, nem começou. Nem começou. Isso é o que o texto está dizendo. Lembrando que esse texto, olha, ele é dia 8, tá? Ele é do dia 8. Então, até esse horário, né? Desse dia, ainda não foi feita essa pesquisa. Ok? Então, isso é a manchete. Vamos entrar no texto aqui em si. Primeiro, o texto está colocando a gente no lugar, né? Como um texto jornalístico, ele está informando. Chugoku wa Bukan de hajimete atarashii koronavirus ga utsutta hito ga kyonen 12月4日に肺の病気になっていることが分かったと言っています。Essa já é uma frase super longa, né? A gente tem que quebrar ela em pedacinhos para conseguir entender. Porque a gente jamais colocaria essas palavras nessa ordem. Tá? Eu vou pegar aqui o Word para a gente quebrar isso aqui dentro do Word. Vai ficar mais fácil. Aqui, vocês estão vendo meu Word, né? Certo? Sim. Ok.
Então, quando a gente tem o texto desse jeito, a gente tem que entender onde é que as coisas estão conectadas. No final, o verbo final aqui é toiteimasu. Está dizendo. Quem está dizendo? Vocês conseguiram entender aqui? Quem está dizendo? A China. A China, exatamente. A China diz que... E a China está aqui no início, né? A gente vai lembrar que o a é aquela partícula que vai indicar o tópico, né? Então, quando a gente tiver alguma coisa ao a, muito, não vou dizer 100% dos casos, porque eu tenho medo de ser muito definitiva com essas coisas e escorregar depois, mas geralmente você vai ter conexão com o último verbo. Então, a gente tem Chugoku wa iteimasu. A China está dizendo. Porque lá no início juntou com o final. A gente tinha Chugoku wa. Essa leitura aí ficou feia, peraí. Deixa eu sublinhar. Chugoku wa iteimasu. Tá lá embaixo, né? Chugoku wa iteimasu. O que a China está dizendo? Aí a gente vai ter que ir no miolo da frase para ver. Está dizendo que... Vamos escrever aqui só para a gente lembrar. A China diz que... O quê? Bukande em Wuhan, hajimete atarashii coronavírus ga utsutta hito ga, as pessoas que pegaram pela primeira vez o novo coronavírus, pela primeira vez o novo coronavírus, aí a gente fica confuso já em português, né? Que em Wuhan, as pessoas que pegaram pela primeira vez o novo coronavírus em Wuhan, aí faz mais sentido, né? Porque a gente tá Bukande, que é Wuhan, hajimete, porque aqui a gente tem uma ordem por si só aqui dentro. Deixa eu passar isso aqui para baixo. A gente tem hajimete utsutta hito, que pegaram pela primeira vez, as pessoas que pegaram pela primeira vez. Hajimete utsutta hito, mas que pegaram pela primeira vez o quê? A gente vai ter que ver no miolo da frase. Vocês estão percebendo essa tendência? Tem o início, tem o final e tem o miolo, para entender. Aí a gente tem que pegar o miolo aqui e entender. Sim. O hajimete seria pegaram pela primeira vez? Não, hajimete é primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Tá. O pegar, que pegaram esse utsuta. Hajimete utsutta hito. Pessoas que pegaram pela primeira vez. O que? Atarashii coronavírus. Né? Pegaram pela primeira vez o coronavírus. Ok? Tem alguém, tipo, super muito perdido? Mais ou menos? Tá dando para acompanhar? Tá sim. Tá? Beleza. Deixa eu ver aqui os comentários. Beleza. Show. Então, vocês vão ver que a gente vai ter essa tendência de início,
Procura o final para juntar com o miolo. Uma professora minha, ela costumava dizer que os textos em japonês, eles têm um monte de coisa desnecessária. Ela falava, quando você vê um texto em japonês, você tira os acessórios, tira o brinco, tira o óculos, tira todos os acessórios para você conseguir entender quem fez o quê e o que está acontecendo. No caso, para a gente saber quem disse o que aqui, a gente vai ter que ir tirando esses acessórios. O que é importante de verdade na frase? Se a gente pegar isso aqui, esse parágrafo inteiro, a gente vai ver que o importante da frase aqui é que a China disse alguma coisa, né? A China disse alguma coisa. A China disse o quê? E aí a gente vai para o miolo. E dentro do miolo, a gente tem que ir no miolo do miolo. Como a gente viu nessa frase aqui embaixo. Como a gente viu nessa frase aqui embaixo, que as pessoas que pegaram o coronavírus pela primeira vez em Wuhan, o quê? Aí a gente vai continuar lendo o miolo. Kyonen 12月4日に肺の病気になっていることが分かった。Vamos pegar isso aqui, trazer para cá. A gente tem uma data. Oi. Sim. Desculpa. Esse Atarashi Coronavírus seria... Olha, você está querendo corrigir, não é o vírus. É o vírus. Vírus. É porque é fácil confundir o U com o A do katakana. Eles são muito parecidos. Ah, é? É. O vírus. Eu acho que não é isso. Eu acho que é ela querendo corrigir a pronúncia de virus, sabe? Não, é tentando falar mesmo. Então, tentando falar o vírus, só que não é vírus, é o vírus. Tentando falar do jeito japonês. Eu não sei mesmo falar. Fala. O que você ia perguntar? Se esse Atarashi... que se isso era novo coronavírus. Novo coronavírus. Isso, é isso. Atarashi é novo corona. E por que novo não seria em katakana? Já que é a parte do nome do vírus. Não, mas Atarashi não é o nome do vírus. Atarashi é uma qualificação para o vírus. O nome do vírus é coronavírus. Né? Atarashi é uma palavra normal. Não faz parte do nome. E mesmo se fizesse, é uma palavra japonesa. Você não tem por que colocar ela em katakana só porque ela faz parte de um nome. Não tem nenhuma regra que diga que a palavra só pode ter katakana, só pode ter hiragana. Tem palavra que é meio a meio. Não, no sentido, eu tava falando de tipo, da uniformidade, por exemplo, coronavírus. Não precisa ter uniformidade. Tem palavra que é meio a meio. Que é composta mesmo, né? Tudo bem? Uhum. É um novo coronavírus, é isso aí. Aí a gente tem uma data aqui. Kyonen, ano passado. Kyonen 12月。12月, que é dezembro. Youka, dia 8. Então, no dia 8 de dezembro do ano passado, tem aqui até a partícula ni, né? Que é uma partícula de marcação de tempo. Kyonen 12月4日に肺の病気になっている。肺é pulmão. 肺。肺の病気 é doença pulmonar. É doença do pulmão. Byoki é doença, né? Hai no byoki ni natteiru. Natteiru é passar a ter, é se tornar. E é usado de um jeito que, para a gente traduziria como ficou, passou a ter, passou a ser. Nesse caso, tiveram doença pulmonar. Koto ga wakatta. Então, esse wakata
ele está ligado com Hito. Ele está ligado com Hito. As pessoas que pegaram pela primeira vez o novo coronavírus em Wuhan, wakata é entenderam, compreenderam. Entenderam, vou colocar essa palavra agora aqui. Entenderam que estavam com uma doença ou desenvolveram uma doença pulmonar em 8 de dezembro do ano passado. Então, a gente conseguiu desvendar esse primeiro bloco. A China diz, se nós formos brincar de sermos jornalistas, a gente vai falar, segundo a China, né? Segundo a China, segundo informações do governo chinês, assim, né? A gente enfeita as coisas, né? Aí a gente já pode observar uma característica diferente do jornalismo brasileiro para o jornalismo japonês. Aqui a gente não falaria China diz, até falaria, né? Mas acho que não numa abertura de artigo assim, a gente falaria segundo autoridades chinesas, a gente tende a colocar mais para as pessoas, não o país como um todo, né? Segundo autoridades chinesas, segundo o governo chinês, né? Segundo a China, as pessoas que pegaram pela primeira vez o novo coronavírus em Wuhan entenderam, a gente pode mudar aqui para perceberam, porque o verbo é o acaro, né? Que é entender, mas aqui no caso de você se ligar que isso está acontecendo, é você ter essa compreensão. Então, aqui a gente pode mudar até para perceberam, né? Perceberam que estavam com uma doença pulmonar em 8 de dezembro do ano passado. E essa notícia foi publicada dia 8 de dezembro desse ano. Então, um ano depois, né? Um ano depois das pessoas que pegaram pela primeira vez, que foi registrado, as primeiras pessoas que ficaram doentes com coronavírus, se deram conta dessa doença pulmonar, os médicos descobriram dia 8 de dezembro do ano passado. Tudo bem até aqui, gente? Eu tenho uma pergunta. Diga. Esse kotô significa algo sério? Significa o quê? Algo sério? Não. Esse kotô ga wakata, isso aqui, né? Isso. Esse kotô, ele significa coisa. Mas isso é uma estrutura. Porque você está usando ga wakata. Aí, para você usar... O ga faz parte? Não, o ga é partícula. Entendi. Wakata, né? Você está usando ga wakata. Aí, você vai usar o kotô para você juntar aqui com o verbo. Byoki ni natteru koto. Aí seria como se você estivesse dizendo compreenderam a situação de sua doença pulmonar. Esse kotô você pode traduzir como situação. A coisa... Não algo sério. Oi? Não algo sério. Não é algo sério. Quer dizer, não significa algo sério necessariamente. Tá? Ok, situação. Uma doença pulmonar é uma coisa séria. Mas a palavra em si, kotô, não significa isso, tá? Acho que dá para traduzir ela como fato, né, professora? Tipo, o Isso, fato... boa, muito boa. Perceberam? Porque em português, se a gente for traduzir tudo, acaba ficando um monte de palavra que não... Solta. Não é nem solta, mas que dá para enxugar, né? E a gente tem a tendência em português de enxugar, né? Os excessos do texto. Poderia escrever aqui, perceberam o fato de que estavam com uma doença pulmonar.
Mas muito bom, Daniel. Foi Daniel que falou, né? Sim. Foi, né? Isso, foi eu. Muito bom. Eu vou me lembrar disso a próxima vez que eu tiver que explicar Cotô. Muito bom fato, porque quando você fala percebeu a coisa, fica muito estranho em português, É né? que em português a gente também usa a palavra coisa para várias coisas, né? Inclusive para fatos também, né? Ah, aconteceu aquela coisa, aconteceu aquele fato, vai ficar mais fácil a pessoa lembrar, assim. Isso, fato é uma boa palavra para Cotô. Posso Obrigada. passar? Oi, quem chamou? É a Marina. Fala, Marina. Pode traduzir esse iteimasu como foi dito? Sim. Eu coloquei aqui segundo a China, né? Na segunda tradução que eu botei, né? A China disse, é porque yu é dizer, né? Uhum. A China está dizendo, na verdade, né? Por causa dessa forma teimasu, né? A China está dizendo que blá, 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 né? Sim, sim. Sim. Quem chamou? Eu sei que você já explicou, foi Bia. Mas, tipo, eu não entendi muito bem o nateiro na frase. Então. Junto com o motor, eu fiquei meio em dúvida. O nateiru, o naru, ele é se tornar, né? Byoki ni nateru, você pode lembrar junto. Byoki ni nateru, ficar doente. Lembra junto que facilita. Tornar-se doente. Em português a gente fala ficar doente. Byoki ni naru. Byoki ni naru. Ficar doente. Tornar-se doente. No caso aí, tornar-se doente com uma doença pulmonar, né? Ah, tá, agora eu entendi. Clareou? Sim, sim, sim. Beleza. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer a parte 2 já já para vocês, então fiquem ligados.